Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Muito prazer, meu nome é Michel Florentino e estarei com você até a independência financeira. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Nesse vídeo, gente, não só nesse vídeo, mas todos os vídeos nesse canal, eu mostro passo a passo como você investir, como você analisar um fundo imobiliário, como você analisar uma ação, como é uma ação perene. Eu mostro também como é o investimento nos Estados Unidos, como através de qual corretora você pode investir e muito mais. Ainda mostro sobre os informativos que na verdade que nós precisamos ter no dia a dia, já que somos investidores, ou você mesmo que está começando a entrar no mundo dos investimentos, ok? Hoje eu vou mostrar, gente, sobre esse fundo imobiliário, tá? É um fundo de papel e ele tá com uma inadimplência, ou seja, tem um CRI devedor nele, tá? E eu vou mostrar para você agora. Vou diminuir a tela, depois vamos para o parâmetro dele para ver como ele está a situação dele. Se tá bom para investir, se não tá, se é uma boa ideia, ou se vale a pena ao menos você dar uma analisada, né? Talvez agora não seja a hora certa de investir, mas quem sabe futuramente. Vamos dar uma olhada e ver se vale a pena, ok? Vou diminuir minha tela e vocês vão ver como está essa situação nesse informativo. Gente, está aqui, ó. Está no Money Times, tá? O fundo imobiliário anuncia atraso em recebimento de CRI, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se vocês observarem, olha só. O fundo imobiliário HGI Créditos, que é o HGIC11, informou por meio de fato relevante que ainda não recebeu integralmente os valores de um certificado de recebíveis imobiliário, CRI, que venceu em novembro de 2025. Olha só como está atrasado, hein? Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira, dia 15, o saldo devedor pendente equivale a aproximadamente 1,69% do patrimônio líquido do PL, entendeu? Do FII, ou seja, do fundo. Ou seja, gente, não chega nem a 2%, mas mesmo assim não afeta os dividendos, mas vai que algum outro fundo entra em inadimplência também, aí começa a acumular, aí dá ruim. Vamos ver aqui, ó. O HGIC11 adquiriu os CRIs em julho de 2022. Os papéis foram emitidos em novembro de 2020, registrados na B3 e tinham vencimento programado para 24 de novembro do ano passado. Apesar do término do prazo da operação, a quitação total, incluindo o montante principal e remuneração, ainda não foi realizado pelo devedor. Os CRIs, porém, contam com um pacote de garantias que inclui alienação fiduciária de imóvel, aval, cessão fiduciária de direitos, escritórios e fundos de reserva. Aí vem daqui, ó. A gestora do HGIC11, que é a WISH Gestão de Investimento, informou que mantém negociações recorrentes com o devedor, incluindo o acompanhamento de geração de caixa e a retenção de valores em contas bancárias controladas. Também está em discussão a definição de um novo fluxo de amortização com o objetivo de liquidação, ou seja, de liquidar a operação no menor prazo possível. Então, quem investe no HGIC11 é bom dar uma olhada e dar sempre uma conferida, tá? De dia após dia, porque eu sei que é muito difícil você investir em um ativo e ele vir entrar em inadimplência e você ficar sem o seu dividendo tão valioso mensalmente, ok? Vamos para os parâmetros que você vai dar uma olhada nesse fundo. Vamos ver se realmente vale a pena. Pronto, gente, já estamos aqui no Investidor 10, tá? A plataforma que eu faço minhas análises.
no código HGIC11, que é HGI Créditos Imobiliários. No momento a cotação está R$ 66,01. Olha só, gente, R$ 66,01. Ela tá batendo PVP de 0,59, tá quase na metade do preço esse ativo, tá? Ele provavelmente é um fundo de base 100 e está quase na metade do preço. O HGIC11 entregou o yield nos últimos 12 meses de 14,39%, quase a Selic, tá? Muito alto. Liquidez diária dele, ó, 9,46 mil, ou seja, muito baixo, gente, muito baixo. Por isso que o yield está alto, porque a liquidez dele está baixa, o PVP está baixo. Então, ou seja, abaixa um, aumenta o outro. Então, não é muito bom ir no yield dele nos 12 meses, tá ok? Variação nos últimos 12 meses também, ó, derreteu 6,30% negativo, tá? Então é bom sempre dar uma acompanhada. Aqui é a cotação em um ano, cotação ajustada, lógico. Quando você coloca a cotação padrão, olha só a diferença, ó. Mudou, né? Tá vendo? Por isso que é bom você, não importa o ativo, é bom você chegar e investir e reinvestir os dividendos nele, pois assim sempre vai subir, como essa cotação aqui, ó, ajustada, que sempre vai valorizando. Por mais que ela tenha queda, o valor do dividendo vai manter a queda dele. Então sempre vai manter o seu patrimônio, tá ok? Aí isso é a cotação em um ano. E olha em 5 anos como fica a situação. Ele vem se valorizando desde 2021, tá vendo? Vem se valorizando. Se você observou, ó, ele chegou a uma base aqui, ó, ele iniciou nessa faixa etária mesmo, de R$ 60 a cotação, certo? Mas chegou a se valorizar, gente, até os seus R$ 80. Então, ou seja, digamos que ele não é um fundo de base 100, é um fundo de base 50, de base 80, entendeu? De 100 não. Olha lá, ó. Depois chegou no pico também, é de... Vamos ver se consegue chegar lá. De R$ 82 que ele conseguiu chegar no pico, tá? E agora veio com essa descida e vamos ver se vai se valorizar futuramente. Mas é muito provável que não, tá? Público-alvo dele é geral, mandato de títulos de valores imobiliário, tá? Segmento também igual, tipo de fundo é um fundo de papel, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração, ele cobra 0,75% ao ano, gente, tá? Vacância tá zero porque é um fundo de papel. Número de cotistas também, gente, ó, negativo, tá ok? Negativo, ó, 620 cotistas, muito baixo, não vale a pena. Cotas emitidas, ó, 462 mil cotas emitidas, também baixo. Valor patrimonial por cota, gente, ó, R$ 110,27, ou seja, aqui confirma a base 100, ou seja, o fundo saiu como base 100, depois ele desceu e depois se valorizou. Então esse fundo é base 100 e está muito descontado devido à desvalorização, tá ok? Valor patrimonial, gente, é em 51,2 milhões, tá? Último rendimento a 80 centavos, ou seja, tá batendo bastante, ou seja, tá pagando bastante dividendo. Aqui, gente, ó, em 5 anos, olha só, valor de mercado. Vamos ver aqui o valor de mercado, ó. Em 2021 ele estava 24,74 milhões. Em 2022 ele valorizou para 29,99 milhões. Em 2023 valorizou mais ainda, 48,62 milhões. Em 2024, 34,73 milhões, diminuiu. E agora ele está em 30,02 milhões, ou seja, o valor de mercado caiu, derreteu, então está quase no valor de quando ele começou, de quando ele iniciou na bolsa. PVP, ó, 59, certo? 59, vamos ver aqui, ó. Começou com 1,03 em 2021, depois desceu para 0,89, depois 0,88, depois 0,68, 0,59 e permaneceu no 0,59, ou seja, até o PVP desvalorizou, tá? Desceu bastante porque a cotação desceu muito. Dividend yield, ó, tá entregando 14,39. Se vocês observarem, ele só subiu, ou seja, o yield, conforme o preço do ativo abaixa, ou seja, aumenta mais os riscos. O preço do ativo abaixou,
o yield aumentou, ou seja, olha só, presta bem atenção, de 7,55, que foi o IPO dele, foi para 10,76% o yield dele. Em 2023 bateu a 11,63, 2024 11,53 e 2025 13,58 e o atual 14,39. Ou seja, o yield está aumentando. Se o yield está aumentando, o patrimonial dele está descendo, a cotação também está descendo. Então, se um perde, o outro ganha. Então, você nunca deve se contentar só com o yield anual, tá ok? Quanto ele está entregando. Liquidez diária, gente. Ó, liquidez diária também é uma coisa que vocês têm que dar sempre uma observada. Ó, liquidez diária começou com 100 mil, tá? Isso em 2021. 2022 já desceu a liquidez diária para 53 mil, ou seja, já diminuiu a negociação dele. Em 2023, 27 mil. 2024, 2 mil. Em 2025, 9 mil. Ou seja, aumentou, certo? E o atual, ó, 2026, 9 mil. Ou seja, manteve nos 9 mil. Ou seja, gente, muita. A negociação dele caiu muito também, tá muito decadente. Ó, valor patrimonial. Valor patrimonial, tá ok? Tava em 24,10 milhões. 2022, 33,58 milhões. 2023, 55,49 milhões. 2024, 51,31 milhões. 2025, 51,02 milhões. E manteve em 2026, tá ok? Gente, esse fundo tá muito arriscado, tá? Ele agora eu sei porque ele está entrando em inadimplência, porque a taxa de juros está muito alta. Vamos dar mais uma olhada aqui. Valor patrimonial por cota, ó, sempre manteve, ó, 103,60 centavos. 2022, 116,45. 2023, 119,92. 2024, 110,90. 2025, 110,27 centavos. E anual 110,27 também. Então não desceu mais do que isso. Vacância tá zero, lógico. Número de cotistas, gente. Olha, ele começou com 100. Olha só, hein. Deixa eu ver se é o número de cotista mesmo. Número de cotista. Ele começou com 198. Aumentou para 358. Depois 352. Aí abaixou um pouco. Depois 447. 620, que está no atual, tá ok? Cotas emitidas, ó, 233, depois 288, depois 463, depois manteve em 2024 463, 2025 também e 2026 também, tá ok? Vamos dar mais uma olhada nos parâmetros. A comparação do HGIC 11 com os índices, que é o IFIX e o CDI, tá? O CDI segue subindo, o IFIX balanga, mas não cai. E ele desceu, gente, ó, desceu, foi aqui, ó, teve uma descida aqui, foi em mês 3 de 2025, deu uma pequena valorização aqui, que foi no mês 4, depois veio abaixo da média, tá ok? Aliás, está sempre abaixo da média, vamos ver até quando ele vai se manter. Se eu tivesse investido em 2 anos, R$1.000, eu estaria agora com R$ 802,90, tá? Aqui estão os fundos para vocês fazerem uma pequena comparação, que são fundos de papel, tá? Então, de alto risco ainda. Você fazer uma pequena comparação. Ele está entregando, gente, um yield de 1,23%. Então é um yield muito alto, tá? Que está entregando quase 15% ao ano, 14,39%, tá ok? Vamos ver mais aqui, ó. Em um ano, olha só, a máxima que ele teve foi 1,26%. Com 1,32, que foi em janeiro de 2025, um ano atrás. E agora aqui é os dividendos em 5 anos. Olha só o quanto ele veio oscilando. Ele oscila bastante, é o fundo que não é tão tranquilo, por isso que oscila tanto. Mas ele está numa das médias, gente, ó. Tá na média. A mínima é por aqui, ó. Em 67. Em
52. Teve um mês aqui que não pagou, ó, que foi o mês de outubro de 2000, mês 8 no caso, de 2022, não pagou, tá ok? E isso é muito ruim para um fundo que tá, um fundo de papel, um fundo imobiliário de papel, para não pagar um mês, ele é muito ruim. Logicamente, no mês seguinte ele ressarceu nesses meses aqui, ó, 1,28 por cota. Mas provavelmente a cotação não era essa, ela estava bem menos, ou seja, já restituiu o valor que perdeu. Datacom dele é sempre no início do mês, gente, ó. Não na virada do mês, mas no início. Por exemplo, no dia 4, dia 6, dia 7 é o Datacom. Se você comprar a cota dele antes dessa data, você tem direito na segunda semana, que aqui cai no dia 11, a 12, a 13, dia 14, tá ok? E como mostrei pra vocês, ó, tá pagando há um bom tempo 80 centavos por cota. Mais alguma coisa? Então, gente, aqui fica esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Entendido o quê? Entendido um pouco dos parâmetros, como vocês dão uma analisada. E também, gente, como é investir em um ativo de alto risco, que entrega bastante dividendo, mas porém carrega os seus riscos também. Ou seja, esse risco não carrega só para você, carrega para o seu patrimônio. Não adianta você colocar muito ativo que pagam muito mais de 1% e chega lá na frente e vai tomar inadimplência. O dinheiro que vão deixar de pagar vai ser o dinheiro que vai estar ganhando de outro, tá ok? Sempre bom dar uma analisada. E você que não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, gente. Inscreva-se no canal porque eu vejo aqui que muitas pessoas então, imagine vocês ainda, vocês que estão começando agora, estão querendo investir, mas estão pesquisando qual canal acompanhar para fazer para você trilhar no mundo dos investimentos. Assista o vídeo, mas não se inscreve. Isso não é bom nem para mim, nem para o canal, nem para você. Por quê? Porque cada vez que você deixa de se inscrever, você perde uma chance de analisar um ativo, analisar um fundo imobiliário, uma ação, um REITs, que é o fundo imobiliário americano. Você perde muita chance de dar um passo à frente. Então, faz esse favor, você se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Assim você vai caminhar mais e mais no seu mundo dos investimentos, ok? E dá aquele like para fortalecer. Muito obrigado a todos e lembre-se, meu nome é Michel Florentino, estarei com você até a independência financeira, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau!